Olá, amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje nós iremos analisar os julgados mais importantes do informativo de número 833 do STJ naquilo que se relaciona com os concursos da Advocacia Pública. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores do Aprovação PGE. Já te convido a se inscrever no nosso canal e a também conhecer a nossa preparação Acesso Total Procuradorias. Com o único investimento, você tem acesso a todos os cursos do Aprovação PGE. Agora, sem mais delongas, vamos analisar o primeiro julgado do informativo 833, colocando na tela para a gente estudar juntos. Aqui compete o ônus de provar que a pequena propriedade rural é ou não explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade. Vamos contextualizar aqui, pessoal, vem comigo. A Constituição Federal ela estabelece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural desde que ela seja explorada pela família para fins de sua subsistência. E a questão que o STJ analisou aqui foi uma questão de ônus probatório. A quem compete provar isso é ao exequente provar que ela não é uma pequena propriedade explorada por uma família, ou ao executado provar a sua condição de pequena propriedade rural explorada pela família. Vamos ver o que o STJ decidiu aqui, pessoal, colocando na tela. É ônus do executado, ou seja, do proprietário da pequena propriedade rural, provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade. Cinge-se a controvérsia nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos em definir sobre qual das partes recai o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade. Tema 1234 do STJ. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso 8º do CPC, é imperiosa a satisfação de dois requisitos: que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que seja explorado pela família. Então, são dois os requisitos. Quanto ao primeiro requisito, considerada a lacuna legislativa acerca do conceito de pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência tem tomado emprestado aquele estabelecido na Lei 8.629, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. No artigo 4º, inciso 2º, a linha A da referida legislação, atualizada pela Lei 13.465, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel de área até 4 módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento. Essa interpretação se encontra em harmonia com o tema 961 do STF, segundo o qual é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 4 módulos fiscais do município de localização. A segunda seção do STJ decidiu que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor executado tem o ônus de comprovar que, além de se enquadrar dentro do conceito de pequena, a propriedade rural se destina à exploração familiar. Como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato, e sob a ótica da aptidão para produzir a prova, ao menos abstratamente, é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. O artigo 833, inciso 8º do CPC, é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Nesse sentido, isentar o executado de comprovar o cumprimento desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor exequente importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação da norma de assegurar os meios para a efetiva manutenção da subsistência do executado e de sua família. Assim, fixa-se a seguinte tese jurídica: é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade. Tema 1234, e isso aqui estará na sua próxima prova. Esse julgado, sem dúvida, tem muita relevância e ele pode estar aí numa prova sua de direito processual civil, de direito constitucional. Então, fique atento e agora a gente já vai para o próximo julgado do STJ.
Tendo em vista que as multas penais previstas no artigo 51 do Código Penal aplica-se o regime da execução fiscal, qual o regime prescricional que deve ser aplicado? Os das normas tributárias ou os das normas penais? E para a gente contextualizar essa questão, pessoal, a gente precisa ler o artigo 51 do Código Penal. Olha só o que fala o artigo 51, colocando aqui na tela. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. E aí, chegou ao STJ analisar qual é o regime prescricional que se aplica à multa penal, se é aquele previsto no Código Penal ou das normas tributárias, mais precisamente do CTN. Vamos lá, o que é que o STJ entendeu colocando aqui na tela? A nova redação do artigo 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa, de modo que, embora se aplique às causas suspensivas da prescrição previstas na Lei 6.830 e às causas interruptivas disciplinadas no artigo 174 do CTN, o prazo prescricional continua regido pelo artigo 114, inciso 2º do Código Penal, inclusive quanto ao prazo da prescrição intercorrente. Então, veja bem, preste muita atenção. Com relação às causas suspensivas e interruptivas, o preceito do Código Penal é claro, aplica-se às regras das normas tributárias, mais precisamente da Lei de Execução Fiscal e do Código Tributário Nacional. Agora, com relação à regra prescricional, não de suspensão, não de interrupção, da regra prescricional e da regra da prescrição intercorrente, aplica-se a regra do Código Penal. Olha aqui, pessoal. Artigo 114, inciso 2º do Código Penal. No caso, trata-se de execução fiscal, visando a cobrança de dívida ativa não tributária referente à multa penal combinada cumulativamente com pena privativa de liberdade. O tribunal de origem entendeu que a conversão da pena de multa em dívida de valor, na forma prevista no artigo 51 do Código Penal, transmudaria sua natureza jurídica de sanção penal para dívida de caráter extrapenal. Por conseguinte, concluiu que seria aplicável o prazo da prescrição intercorrente estabelecido no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, de modo a declarar extinta a execução fiscal. A primeira sessão do STJ, por ocasião do julgamento do RESP 1.340.553, que é o tema 566 do STJ, sobre a sistemática dos recursos repetitivos, em voto visto da ministra a Suzete Magalhães, deixou assentado que o prazo de prescrição de duração da prescrição intercorrente depende da natureza da dívida ativa. Olha só, o prazo de duração da prescrição intercorrente depende da natureza da dívida ativa. De modo que, embora a dívida ativa tributária tenha prazo quinquenal, há dívidas não tributárias que são objeto de execução fiscal, com prazos prescricionais diversos, consoante os seguintes precedentes. No julgamento do aludido RESP, o ministro Herman Benjamin, em voto vista, consignou ainda que o prazo da prescrição intercorrente não será necessariamente quinquenal. Para os créditos de natureza não tributária, o prazo de prescrição intercorrente será idêntico ao da prescrição ordinária, estabelecido em legislação específica ou, na inexistência deste, aquele previsto no artigo 1º do Decreto 20.910, de 1932. Quanto ao prazo da prescrição aplicável à execução da multa penal, e esse é o foco da nossa questão, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a nova redação do artigo 51 não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei de Execução Fiscal e as causas interruptivas previstas no CTN, o prazo prescricional continua regido pelo artigo 114 do Código Penal. Então, volta aqui comigo, pessoal. Uma distinção que você precisa fazer. As normas do prazo prescricional continua sendo regido pelo Código Penal. Agora, quando nós formos falar de causas interruptivas e suspensivas da prescrição, aí vai ser aplicado, respectivamente, o CTN para as interruptivas e a Lei de Execução Fiscal para as suspensivas.
prazo da prescrição, inclusive a prescrição intercorrente, continua se aplicando o Código Penal. Muita atenção, coloco aqui na tela mais uma vez para você fixar esse entendimento, que pode ser cobrado numa prova de direito tributário ou também numa prova de direito penal. Olha só, a nova redação do artigo 51 do Código Penal não retirou o caráter de multa penal, de modo que, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei de Execução Fiscal e as causas interruptivas disciplinadas no artigo 174 do CTN, o prazo prescricional continua regido pelo artigo 114, inciso 2º do Código Penal, inclusive quanto ao prazo da prescrição intercorrente. Fique atento, porque isso pode cair na sua próxima prova. Finalizada a análise deste julgado, a gente já passa para o último julgado que analisaremos do informativo 833 do STJ. Vem comigo. Para a verificação do delito de causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, é necessária ou não a realização da prova pericial? O STJ analisou a questão no informativo de número 833, como eu bem falei aqui, e a gente vai verificar o que ele decidiu. O STJ decidiu que não é necessário, que prescinde de prova. O delito previsto no artigo 54, caput, primeira parte da Lei 9.605, prescinde, não precisa de prova pericial para a constatação da poluição que possa resultar em danos à saúde humana. Olha só o caso concreto. O Tribunal Estadual desclassificou a conduta do artigo 54, caput, da Lei 9.605, poluição sonora, para a prevista no artigo 42 do Decreto-Lei 3.688, contravenção de perturbação, essencialmente porque não realizada prova técnica para comprovação do dano ou a probabilidade do dano à saúde dos moradores locais, embora constatado que houve elevação sonora acima da fixada em regulamentação específica. Então, vejam bem aqui comigo, pessoal. Houve o fato de ocorrer um som elevado. Percebeu-se que esse som elevado estava acima dos limites autorizados. Porém, não houve a prova pericial de que esse som elevado levou à ocorrência de danos reais, danos factíveis. E em razão disso, o tribunal ele desqualificou o fato de poluição sonora para perturbação. Olha só, ele saiu de poluição sonora para contravenção penal de perturbação. O STJ entendeu que ele não deveria ter feito isso. Contudo, o referido entendimento não encontra respaldo na jurisprudência do STJ, pois o crime do artigo 54, primeira parte, se trata de crime formal, de perigo abstrato, precedido de prova pericial para a constatação de poluição que possa resultar em danos à saúde humana diante dos desrespeitos das regras de emissão sonora. Ou seja, não é necessário a realização de prova pericial. Nessa linha, nos termos do entendimento desta Corte, 1. A emissão de som, quando em desacordo com os padrões estabelecidos, provocará degradação da qualidade ambiental. A conduta narrada na denúncia mostra-se plenamente adequada à descrição típica constante no artigo 54, caput, e parágrafo 2º, inciso 1º da Lei 9.605, pois descreve a emissão pela pessoa jurídica de ruídos acima dos padrões estabelecidos na NBR, causando, por conseguinte, prejuízos à saúde humana, consoante preconiza a resolução do CONAMA 01 de 1990. E a conclusão. Desse modo, diante do comprovado desrespeito às regras de emissão sonora constatado pelas instâncias ordinárias em decorrência de levantamento de ruídos ambiental, indevida a desclassificação operada pelo tribunal, com fundamento na falta de realização de prova técnica para comprovação do dano ou da probabilidade do dano à saúde dos moradores locais. Então, veja bem, pessoal, trata-se de crime formal, de perigo abstrato, que prescinde da realização de prova pericial para comprovação
do dano efetivo. Ok? Fique atento porque esse tema ele pode muito bem ser cobrado numa prova de direito penal que envolva os concursos da advocacia pública. O delito do artigo 54, caput, primeira parte da Lei 9.605, prescinde, não precisa da realização de prova pericial para constatar que a poluição possa resultar em danos à saúde humana. Ela acaba sendo, então, aí presumida crime formal de perigo abstrato. Esses julgados, sem dúvida, poderão estar na sua próxima prova. Curtiu? Dá um joinha, comenta aqui o que você achou desses julgados e até o próximo informativo do STJ.